eu vou vos dizer, sempre que vocês servirem, vocês vão se sentir melhor, sempre. Seja você boa pessoa ou má pessoa, sempre que você servir, fazer alguma coisa que você gosta. Por exemplo, temos aqui o nosso músico, né? O Yuri Dumba. Então, ele quando canta, alegra as pessoas com a música. E certamente ele sente bem por fazer aquilo. Ainda que não lhe pagarem, ele vai cantar. Porque servir é isso, não é sobre o que você recebe. Você pode ganhar com aquilo que você faz. Mas o maior prazer não está em ganhar. Está, na verdade, em dar. Em contribuir. Esse é o maior prazer. E o que nos leva a contribuir é esse conceito, propósito. Propósito, o que é que faz você levantar todas as manhãs? Essa é a minha pergunta. Muitos de nós levantamos todas as manhãs sem nada, sem uma perspectiva do futuro. Sem o que é que eu vou fazer hoje? Por que é que eu estou a levantar hoje? Você já parou para se perguntar por que é que você está a levantar? Por que é que você levantou naquela manhã? Provavelmente não. Mas esse é um conceito que nós temos que desenvolver. Por quê? Porque quando eu me encontrei com esse princípio, um princípio da vida que é propósito, isso é um princípio, eu comecei a entender que eu não estou aqui por acaso. E os meus níveis de timidez começaram a ser deixados para trás. Por quê? Porque eu comecei a entender a importância que eu tinha no mundo. O propósito vai fazer com que você entenda a importância que você tem no mundo, na tua comunidade, na tua família, comunidade, na tua província e no teu país. Quando nós entendemos, vocês vão se calhar ver de forma geral, e nós vamos fazer algumas dinâmicas aqui para ajudar nesse processo, mas vocês vão ver que quando vocês descobrirem isso que vocês carregam dentro de vocês, vocês não mais serão as mesmas pessoas. Não vão. Acreditem, não vão. É necessário servir, é necessário ajudar as pessoas. E a única coisa que nos faz sentir realizados é quando nós servimos. Acreditem. Servir, por quê? Porque é o nosso DNA. Está no nosso DNA. Então, tem essa frase que eu trouxe de Martin Luther King Jr., que disse assim: se um homem não encontrou a razão pela qual morreria, não está pronto para viver. Isso é deep, né? É profundo, né? Se um homem não encontrou a razão pela qual morreria, não está pronto para viver. Quem vai viver aqui eternamente nessa terra? Ninguém. Todo mundo vai morrer. A morte é um destino. É uma verdade. Não podemos fugir. Então, o que te deve manter vivo não é a razão de viver, é a razão de morrer. Por quê? Porque quando você tem uma razão pela qual você estaria disposto a morrer, aí você encontrou seu propósito. Assim, uma arma na cabeça, deixa de fazer o que você está fazendo, você ajuda pessoas. Não vou. É a única coisa que eu faço. Podes me tirar a vida. Vê o que ele disse. Ele disse assim, o maior discurso de Martin Luther King Jr. foi I have a dream. Vocês conhecem esse discurso? Já ouviram pelo menos? I have a dream. Depois ele disse to see. O sonho dele não é ser, é ver. O sonho de Martin Luther King era ver coisas acontecerem, negros e brancos a conviverem. Propósito é sobre ter a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Não para nós mesmos, mas sim para quê? Para os outros. I have a dream. E a minha questão é, qual é o seu sonho? O teu sonho é para ver o quê? É para ser ou para fazer? É para ter ou para fazer? Qual é o seu sonho? Por que é que você está aqui? O que é que te move? Essas questões são muito importantes de responder, porque enquanto seres humanos, se nós não olhamos para essas questões e respondemos essas questões, nós teremos muitas dificuldades de nos impor nessa sociedade e no mundo. Por quê? O maior desafio hoje está, sabem quê? Está ligado à identidade. As pessoas, depressão, ansiedade, medos, está associado a identidade. E o propósito é um princípio de identidade. Então, se vocês olharem para isso com profundidade e começarem verdadeiramente a levarem isso mais a sério, eu vou lhes dizer, vocês não serão as mesmas pessoas.
Todas as pessoas que hoje vocês veem que têm sucesso entenderam o princípio do propósito. Eu vim para contribuir. O que é que eu vou fazer? E o que é que faz? O propósito gera sonho. E o sonho é o anestésico da vida. Se você tem sonho, você, apesar das lutas, das dificuldades, você vai começar a escalar. Porque sonho é tipo tanto te dar com um ferro, mas você tem que continuar. Porque o que você vê lá frente e o que você sonhou é maior do que as dificuldades do presente. E o propósito ajuda você a dar sentido ao seu sonho. Estamos juntos? Estamos juntos? Estamos juntos? 6 passos para descobrir o seu propósito. Vamos lá. O primeiro passo, autoconhecimento. Você não consegue alcançar o seu propósito se não descobrir o que é que você tem dentro de você. Quais são as suas habilidades, quais são as suas limitações, o que é que você tem que melhorar, se você é tímido, se você sente alguma dor, se você tem algum desafio pessoal, você precisa saber, eu tenho isso. E o que é que depois vais fazer? Vais começar a trabalhar nesses desafios para que efetivamente você consiga romper e crescer. Não é sobre... Sabe o que é que acontece? Hoje em dia tem muitas formações, eu acredito que se fosse uma formação ligada a dinheiro, estaria cheio esse evento. Acredita? Eu sei. Eu participo em alguns, eu sei. Mas o que as pessoas não sabem é que elas estão constantemente a participar em eventos sobre dinheiro e elas não estão a fazer dinheiro. Porque o que é que acontece? Se tu não se desenvolve como pessoa, não tem como só conceitos financeiros te ajudar. Você precisa eliminar as tuas crenças negativas, limitantes. E isso não é lá não vão te ensinar. Você precisa superar os seus medos. Você é ansioso, você às vezes tem depressão, tem ansiedade. Então, você precisa eliminar isso. Você tem conceitos na tua cabeça que fazem você não alcançar certas coisas. E você não tem isso e vai numa formação como aquela, não vai surtir efeito. Vais desistir. Porque as pessoas não entenderam o princípio da vida. Primeiro é eu. O eu tem que ser moldado, trabalhado, para depois você ir buscar outras áreas e com isso alcançar o que você deseja. Enquanto você tiver limitações, como é que uma pessoa, imagina, eu estou a dizer, não, abre um negócio X, você tem problema de comunicação, você é tímido. Se o teu negócio, você tem que interagir com o cliente, como é que você vai ter fruto naquele negócio? Você precisa trabalhar o teu eu primeiro, começar a falar, estudar comunicação, é extremamente importante. Então, não vamos inverter a roda. Vamos fazer primeiro cuidar do nosso eu, da nossa identidade, das nossas crenças e começar depois a dar passos. E depois aquilo vai ser muito mais rápido. Estamos juntos? Estamos juntos? E depois tem aqui, se você fazer bem o que gosta ou que não gosta. Isso eu trouxe esse passo aqui, por quê? Porque é extremamente importante saber que nem sempre você vai fazer coisas que você gosta. Mas ainda que você esteja a fazer coisa que não gosta, tem que gostar de fazer. Entenderam? Por quê? Porque se vocês olharem, eu não sei se vocês tiram algum tempo para meditar, vocês vão ver que alguns homens, como José, por exemplo, ele começou com algo que não era o propósito dele, mas ele fazia bem aquilo que lhe deram como responsabilidade. Quando ele alcançou o lugar dele, ele continuou a fazer bem. Se ele não fizesse bem o trabalho dele, como é que ele estaria preparado para viver o propósito dele? Então, se você está num lugar, faz bem aquilo que você faz. Se entrega, ainda que não seja o que você ama, ainda que as pessoas que estejam lá não sejam as pessoas que você deseja ou pessoas boas, pessoas que te satisfazem de alguma forma, dá o teu melhor. Porque se você não fizer isso, você não está trabalhando na tua identidade. Primeiro, eu não sou moldado pelo ambiente, eu moldo o ambiente. E se você entender esse princípio que não, se essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, mas tudo bem, mas eu tenho uma identidade, eu vou fazer bem o meu trabalho. Ainda que o chefe não goste do chefe, não, eu vou fazer bem o meu trabalho. Por quê? Porque se você não fizer isso, você nunca vai viver o teu propósito. Acredita? Enquanto você não fazer bem até o que você não gosta, você nunca vai viver o teu propósito. Sabe por quê? Porque eu já fiz coisas que eu não gostava, mas tinha que fazer porque era para as pessoas.
Eu não gostava de fazer. Não quero, quero dormir, quero descansar. Mas tenho responsabilidades. E isso, fazer o que eu não gosto às vezes, quando chego nessa fase, me dá força. Para quê? Para eu começar a fazer, porque vai chegar um tempo. Você vai dizer, se você escolher viver, se você vive o teu propósito e tu fazes apenas o que você gosta, você não vai ter sucesso naquilo que você for fazer. Então, o teste começa agora que você ainda não sabe. Faz bem o que você faz agora. Faça bem o que você faz agora. Ainda que você não goste. Faça bem, dá o teu melhor. Why not? Dá o teu melhor naquilo que você já faz. Dá o teu melhor naquilo que você já faz. Isso vai te ajudar. Isso vai. Quando você se encontrar com um propósito, você vai dizer, "Esse canja, até quando não gostava fazia, agora é isso." Estás treinado. É importante fazer o que você não gosta. E fazer bem aquilo que você também gosta, né? É importante. Agora, autoavaliação dos objetivos. É importante que você pare. Não espere o final do ano para ver o que é que você fez e o que você não fez. Faça essa avaliação mensal. Onde é que eu quero chegar? Fizeste um plano, escreva no papel tudo o que você quer realizar no ano. Se você ainda não fez, não é tarde. Começa agora, hoje sai daqui. Não, eu quero isso. Põe só tudo o que você deseja. Ainda que há coisas que você pode pensar assim, impensável. Impensável ser realizado ou concretizado. Por favor, ponha. E você vai fazer essa autoavaliação. E é ali que você vai ver, não, eu aqui não estou bem. Eu aqui preciso fazer isso. Preciso fazer melhorias. Ok? E depois tem cuidar do ecossistema. O ecossistema são pessoas, conhecimento e lugares. Se você não ter cuidado de pessoas, com as pessoas com quem você se relaciona, os lugares onde você vai e o conhecimento que você tem, você dificilmente vai conseguir viver o máximo do seu potencial. Existem amigos que já nunca mais os vi. Existem pessoas que nem me conecto nem pelo telefone. Existem pessoas que nós temos que deixar para trás. Se nós não entendemos isso, nós não vamos conseguir crescer. Ficar presos a pessoas. Ter medo de nos afastar dessas pessoas. Você quer eliminar, por exemplo, um vício. Se você não... você quer eliminar um vício e continua a andar com pessoas que têm esse vício, o que é que você acha? Como é que você acha que vai conseguir vencer? Se o teu ecossistema não está alinhado àquilo que você deseja. As pessoas, o conhecimento e o lugar. Onde você vai? Com quem você fica? Com quem você fala? E quais são os conhecimentos que você tem sobre aquilo? É um conhecimento vago? Um conhecimento sobre... eu acho, é assim. Porque você vai no meio das pessoas que têm algum vício, tem sempre um princípio, tem sempre um conhecimento. Para sustentar o quê? A permanência dele no vício. Se você vê alguém que tem um vício, tem sempre pessoas. Para quê? Para sustentar a permanência no vício. Se você vê alguém que tem um vício, ele está sempre num lugar. Para quê? Para sustentar aquele vício. Estão comigo? Então isso é extremamente importante. Vocês trabalharem nisso. Ter disposição para abraçar novos desafios. Esteja disposto. Algumas vezes eu não me sinto confortável em fazer certas coisas. E eu já percebi que quando eu não faço isso, eu automaticamente perco forças para avançar com aquele projeto. Então sempre que eu sei que é um desafio e vão me dar responsabilidade, eu falo para mim mesmo, vamos conseguir. Vou conseguir, vamos abraçar, porque automaticamente eu mudo, né, aquela crença que tenho ou desejo de não avançar sobre aquilo. Então, esteja pronto, abraça os desafios. Os meus colegas de trabalho, se calhar, me conhecem bem. Quando é uma situação, eu sei que eu posso ajudar, eu ajudo. E quando eu seguro naquilo, fica tipo, o problema é meu, é minha responsabilidade, mas não, eu gosto de abraçar desafios. E temos que estar abertos para isso, porque a vida... lá fora é duro, é difícil, é desafiador. Se nós não começarmos a mudar, eu estou aqui para que, Nelson, isso já ouvi, mas sim, estou a reiterar. É necessário que você aprenda a abraçar desafios. Aceite, entra.
Vais aprender alguma coisa. Vais crescer ainda que seja um pouco. Alguma coisa você vai aprender. E vais usar hoje como lição. Eu, por exemplo, quando comecei, fazia, não sei se o Yuri está aqui, foi meu colega no ISPTEC, fazia as entrevistas que eu ganhava, acho que era 5.000 kwanzas por semana, né? Yeah. Aquilo era uma micha, né? E nós fazíamos, era quê? Pegar e entrevistar pessoas com um tablet, era uma empresa, e nós fazíamos. Fazíamos questões, trabalhávamos fazíamos questionário de grandes empresas. Ia lá na rua, eu na rua com o meu chapéu e o meu tablet a inquirir pessoas. Recentemente eu fiz um trabalho sobre inteligência emocional e eu fui às ruas. Vê só, eu fui às ruas. Eu tenho nas minhas redes sociais, vocês vão ver. Já viu, né? Aquelas entrevistas que eu fiz. E eu senti, depois dali, até comentei com um amigo meu, acho que o pastor Oswaldo está aqui comigo. Eu disse assim, se eu não tivesse abraçado aquela oportunidade no passado, hoje eu não teria essa eloquência e na capacidade de abordar as pessoas, questioná-las e ter o sucesso que nós tivemos no trabalho que fizemos. Um dia você vai precisar disso. Abrace. Ainda que não seja o que eu desejava fazer para a minha vida, não. Mas abracei. Essa é a importância de nós abraçarmos os desafios. Apostem no desenvolvimento pessoal. Isso é o último passo dos 6 passos para a descoberta do propósito. Isso é o último passo. O passo de você apostar no seu crescimento como pessoa. E quando falamos de desenvolvimento pessoal, não estamos só a falar de buscar conhecimento científico. Estamos a falar do espiritual. Estamos a falar do físico, né? Quando estamos a falar de desenvolvimento pessoal, é tudo aquilo que nos ajuda a crescer como pessoas. Nós somos seres espirituais que vivemos num corpo, né? Estamos num corpo, mas somos espirituais. Então, o desenvolvimento pessoal é tudo isso, é todo um conjunto. É corpo, alma e espírito. Isso é desenvolvimento pessoal. Se você não cuidar do teu corpo, amanhã ele vai te cobrar. Se você não cuidar da tua vida financeira, amanhã isso vai te cobrar. Se você não trabalhar na tua espiritualidade, amanhã você vai ser cobrado. Então, o desenvolvimento pessoal é isso. É mais do que só falar sobre motivação. Me perguntaram na rádio, Nelson, então, isso é uma palestra motivacional? Eu disse, não é uma palestra motivacional. É uma palestra de transformação. Porque motivação vai acabar, você sair daqui estimulado, acaba. Mas se você sair daqui transformado, jamais. Aquilo vai acabar, vai ficar na tua vida. Um dia, você vai dizer, eu lembro disso. O Nelson falou disso. Eu tive num evento e aprendi isso. Estamos juntos? Estamos juntos? Estamos juntos? Então, eu tenho questões aqui, tem algumas questões que eu quero que vocês respondam. Se você tem uma caneta ou tem um telemóvel, pode fazer no seu telemóvel. Você respondesse essas questões aqui. Temos a primeira é, o que você faria com muito gosto mesmo que não lhe pagassem? Você sabe? E depois, quais são as 3 coisas que mais dão prazer de fazer? Você sabe? 3 coisas. Depois tem, quais são os problemas ou desafios no seu país ou no mundo que muito lhe incomodam? E depois temos aqui, qual é a sua maior paixão? Essas questões, respondendo essas questões, você pode tirar isso, pode guardar essas perguntas, mas eu quero que você tire um tempo durante o evento, ou se calhar lá mais para frente, em casa, tente responder essas questões. Ok? É extremamente importante que nós tentemos responder essas questões, que nós respondamos, não tentemos, mas respondamos essas questões. Assim crescemos. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Assim como disse inicialmente, que nos Estados Unidos há quem tem profissão de falar, palestrante, é profissão dele, vive disso, é milionário, só palestra. Assim conforme eu estou aqui, ele só fala e já está. Por quê? É um país que abraçou conhecimento. Valorizam estar num evento como esse e ouvir algo novo.
E nós precisamos ganhar. Vocês que estão aqui precisam ganhar essa vontade, essa necessidade. Isso tem que ser uma necessidade. Tem um evento, vou. Tem um evento, vou pagar. Vou fazer. Eu também pago para ir em palestra. Pago eventos. Pago para estar. 25, 30, 50 mil. Estamos a pagar para estar. Por quê? Não há outro caminho. Eu podia pagar no teu salário, se calhar às vezes gasta 50 mil, nem sequer um livro compras, né? Tá vendo? E podia estar aqui, pagar 4 horas de uma formação, de uma palestra, do encontro, de networking, partilha de conhecimento. Uns 20 mil, 15 mil kwanzas, 10 mil kwanzas, que podia ser benéfico. Ok, esse evento não era para ser grátis, mas pronto, nós conseguimos realizar ele e aumentar a escala para poder ser grátis, mas podia não ser. E nem sempre vocês vão ter eventos grátis. A minha questão é como vocês estão preparados para fazer um investimento para a vossa própria vida. Isso mostra comprometimento com o seu crescimento. Para chegar até aqui, quantos livros eu já comprei? Quantas formações eu já fiz? Quantas horas já perdi de sono? Muitas horas. Por quê? Eu amo isso. Então, se você quer crescer numa área, faça um sacrifício. Faça um esforço. E vamos conseguir alcançar. Já tiraram, fizeram foto, escreveram. Podemos avançar? Espera de um momento como esse. Sim, senhora. Esse é um momento de libertação, um momento de empoderamento, um momento em que você começa a entrar dentro de você e entender que se você desejar, você consegue. Ao liberar o grito, isso tem uma explicação também que é científica. Só por isso é que vocês sentiram-se muito bem depois de gritar. Não sentiram alguma coisa diferente? A ciência já explica o poder disso. A ciência já explica. Eu tenho estado a desenvolver estudos sobre isso e eu aplico isso. Quem já participou na formação no Método Fé, eu aplico isso também no Método Fé. Por quê? Porque o Método Fé é muito mais inteligência emocional e o grito tem um papel terapêutico. Por isso é que nós usamos isso. E pessoas que, por exemplo, são tímidas, elas só com esses gritos, durante a sessão nós apresentamos vários momentos, e esses momentos acabam, as pessoas conseguem se conectar com elas, com a sua natureza, com o passado, e conseguem liberar coisas positivas, né? E manifestar, uns liberam a dor, e isso é muito importante. Uma das coisas que eu quero partilhar contigo não é algo que eu trouxe aqui, mas já que estamos aqui, eu não limito, não espero uma formação para falar de algo específico, mas eu lancei um e-book recentemente que é o Mestre das Emoções, onde tem lá exercícios práticos do que você pode fazer para dominar emoções negativas num curto espaço de tempo. E uma das estratégias é o grito primal. O grito. Sempre que você estiver a sentir alguma dor, faça isso que você fez hoje. Grite. Sabe por quê? Porque quando você tinha dor, quando eras mais pequeno, quando vocês eram mais pequenos, vocês faziam o que? Choravam. Gritavam. Só que à medida que você foi crescendo, alguém foi dizendo, não, estás a fazer barulho. Mas para uma criança gritar não é barulho. Percebe? E vocês foram reprimidos até hoje e vocês não gritam. Mas o grito é libertador. E vocês podem sentir isso. E o exercício prático foi feito aqui. Vocês gritaram. E para aqueles que gritaram mesmo, sentiram tipo alguma coisa sair do corpo. É ou não é? É ou não é? Poder das crenças. Eu não falo nada. Está a cortar as letras. Eu não falo nada relacionado ao desenvolvimento humano ou desenvolvimento pessoal sem falar das crenças. Por quê? Porque elas conduzem o nosso comportamento no mundo. Quando estamos a falar de comportamento humano, nós estamos a falar de duas vertentes. De um lado, sentimentos e emoções. Do outro lado, pensamentos e crenças. Só esses 4 elementos que estão em 2 blocos diferentes mudam o comportamento do ser humano. Você só é o que é
ou só chegou onde você chegou porque você acreditou naquilo? Você só está a sofrer o que você está a sofrer porque você acreditou naquilo. Tudo o que acontece na sua vida é permissão tua. Diga assim, tudo que acontece na minha vida, não, faz mesmo assim, aponta mesmo assim, na minha vida, é porque eu permiti. Yeah. Tudo. Tudo. Ah, mas não. Alguém me agrediu, você permitiu. Não é permitir a agressão, mas o que você sente, você permitiu. Percebem? A dor, a interpretação daquilo que você viveu, você que permite. Tem um princípio 90-10, já ouviram esse princípio? Que diz que o que acontece em nossas vidas é só 10%. O que eu faço com aquilo que acontece são 90%. Então, tudo que eu vivo, eu que permiti. Tudo. Você está com a vida financeira que você tem, o tipo de relacionamento que você tem, a forma como você reage no seu relacionamento, é você que permite. Estamos alinhados? Então, se eu é que permito, eu tenho que entender ou ser destro ou sábio na hora de permitir que essas coisas aconteçam. Por quê? Acontece, não tenho que sentir, tens que sentir, você é ser humano, vai doer, vai doer. Mas o que é que depois você vai fazer com aquilo? Aquilo vai levar o ano todo, a vida toda? Há pessoas que levam aquela dor a vida toda. Pessoas, por exemplo, que vivem com traumas. Eu, quando lancei o e-book Mestre das Emoções, recebi muitos contatos de pessoas que viviam traumas, vivem com traumas, dores emocionais, desafios. Por quê? Por conta das experiências que elas viveram. E existem coisas, imaginem, pessoas que estão a falar de jovens, 22 anos. Não sei se está aqui alguém, mas eu não estou a dizer que é você. Se calhar você já falou comigo. Eu, como não... Pronto, são muita gente, eu não gravo o nome de todo mundo, nem o rosto, porque nem sempre consigo ver a foto do WhatsApp. Elas entram em contato comigo, mas eu sinto liberdade de falar dessas experiências, porque alguém pode estar a viver o mesmo e acaba sempre por aprender, né? E o que é que acontece? Imagina, tem 22 anos. O namorado está com 24 anos. Eles namoraram 2 anos. O namorado lhe deixou, ela entrou em depressão. E eu falei, não, isso aqui não é... Minha intervenção não pode ser aquela... Há algumas intervenções, porque a pessoa está a viver um momento muito profundo de dor. Tu não pode ser agressivo. Tens que acalmar para até ele levar e subir. Essas pessoas, eu sou direto. Você foi irresponsável. Precisa ouvir a verdade. Muitos de nós, depois de ouvir a verdade, nos libertamos. E todo mundo que me puxa no WhatsApp a falar de depressão relacionada a relacionamento, eu sou muito incisivo. Porque você tem 22 anos. Ficaram 2 anos, se calhar você começou a namorar com ele com 20. Você acreditava que, fazendo tudo o que vocês fazem, esse namoro liberal, você acreditava assim que você ia casar com ele? Não. É assim, a probabilidade do relacionamento de jovens de 22 e 24 anos, ele estava com 22, ela estava com 20 anos. A probabilidade de acabar em casamento é de quantos por cento? Imagina, você vai viver na expectativa de construir. Você pode amar a pessoa, se envolver, mas não pode ser o ponto de a pessoa quando ir embora, você vai com ele. Quer dizer, o teu coração também está a ser arrastado. Não pode. Nelson, estás a ser muito duro. Não. Vai doer, vai. Mas você tem que sair dali. Como é que alguém te deixa, você quer se matar? Você deu o governo a essa pessoa. Deu o governo da tua vida a essa pessoa.
E se aqui tem casal, aproveitem já. Melhorar os conceitos. Eu estou a ver 2 casais aqui. Amanhã ele te deixa ou ela te deixa. Não é para você se matar. Ficar deprimido, não, mano. Tá bom, chora. Aquela semana de dor. Recupera. Toca andar, mano. Agora, Nelson, estou com depressão, ele me deixou, agora descobri que está com outra e não sei o quê. Minha irmã, então ele já está te mostrar que já não tem como. Pega, faz a tua vida. 22 anos, você tem muita coisa pela frente. E às vezes tem adolescentes. Você 18 anos, 17 anos estão a namorar, te deixa a depressão. Você 18 anos, 17 anos. Porque pensaste que ele vai ser o príncipe encantado. Não elevem, namorem sim é bom, mas não aumentem a vossa expectativa ao ponto de que se essa pessoa te deixar, você fica de rasto. Aproveitem o momento, mas tenham consciência de que em algum momento ele vai me deixar, em algum momento ele vai me deixar. E se ele me deixar, vai doer, mas de que forma eu vou recuperar? Eu vou conseguir. Há pessoas que não conseguem. É um homem dos sonhos. É bom sonhar. Mas você tem que olhar para as probabilidades. Isso é extremamente importante. Então, tudo que você vive, a interpretação do evento, a dor, você que permite. Depressão, você que permitiu. Ansiedade, você que permitiu. Por que eu não... Quando eu fiquei uma vez, numa fase da minha vida muito complicada, eu fiquei com depressão e ansiedade. Pouca gente sabe disso. E eu que permiti. Nelson, como é que você permitiu? Porque eu queria viver algo que não era possível para o tipo de pessoa que eu tinha. Eu tinha que estudar primeiro a pessoa. E eu estava a criar expectativas a mais sobre aquilo. Não era possível naquela fase. E quando houve aquele choque, depressão, ansiedade, não conseguia dormir. Pensar constantemente naquilo. Querer resolver a situação. E aquilo foi me deixando mal. E tive que sair. Como é que eu saí? Conhecimento. Fui buscar conhecimento. Autoconhecimento. Comecei a treinar de identidade e não sei o que. Saí. Muita gente consegue só com livros, consegue sair da depressão, ansiedade. Outros não. Tem que procurar médico. Tem que ter acompanhamento específico. Ok? Então, tudo o que acontece nós é que permitimos, e as coisas que nos fazem permitir é isso aqui. Uma das coisas, crenças. Crenças. As crenças é que vão fazer você permitir. Ok? E como é que se instalam as crenças? As crenças se instalam de 2 formas. Através da repetição daquilo que se quer, vê, ouvimos e sentimos repetidas vezes. Tem aquela teoria, é científico isso, o que você faz repetidas vezes, você é o que faz repetidas vezes, né? E você se torna bom naquilo que faz repetidas vezes. Então, se você fizer alguma coisa, um pouco todos os dias, você vai se tornar bom naquilo. Aquilo vai se tornar uma crença. Se você deseja crescer numa área e você fizer um pouco todos os dias, você vai ser bom. Assim como se constrói crenças com esse princípio, você pode construir sucesso com esses princípios também. E depois, através do que vimos e ouvimos, sentimos com forte impacto emocional. Por isso é que vocês veem que muita gente, quando acontece algum evento na vida dela, aquilo gera crença. Lhe traíram, homens não prestam. É uma crença que ela construiu. Percebem? Por quê? Por causa do impacto emocional que ela teve. Lhe abandonaram, lhe trocaram por outra. É forte impacto emocional. Ela ressente isso, gera uma crença. E ela começa a acreditar que os homens não prestam. Entende? Por exemplo, algo que acontece muito, as latonas são muito mal faladas, as latonas. Como mulher, essa é mulata. Não. Esquece. Por quê? Por conta do que muitas fazem. Mesmo no lado dos homens também, os latões também têm o mesmo, né? Nós temos essa... Por causa do quê? Por causa disso. O impacto emocional, as experiências que nós tivemos geram crenças em nós. E há mulheres aqui que não pensam, dizem não, mulato não. Há homens que dizem mulata não. Por causa de algo que ele construiu,
Porque a mulher dele também pode ser a namorada, também pode ser uma mulata de comportamento. Porque tudo é comportamento, não tem a ver com a cor. Tem a ver com o comportamento. Só que as pessoas que dessa cor acabam por ter uma vida associada àquilo que sempre liberaram para elas. Vocês não prestam. Vocês são assim, né? Os latões. Vocês mulatos. Muitos falam isso. E aquilo, vocês não sabem o poder que aquilo tem na vida das pessoas. Muitas pessoas com essa cor, eles são negros. Com essa cor estão a ter problemas na vida por conta dessas palavras que já foram liberadas. E vocês não sabem disso. Então é importante que você saiba o que vai falar, tenha cuidado dos lugares onde você vai estar, porque isso pode criar um impacto emocional muito forte. Eu tenho dito assim às pessoas, se você está a passar por um problema, cuidado do lugar onde você vai. Cuidado do que é que você vai experimentar. Se você experimentar algo perigoso, você discutiu com o marido, discutiu com o parceiro, discutiu com o pai, você vai num sítio, experimenta algo, se aquilo aliviar aquela dor, cuidado. Você vai recorrer sempre àquilo para aliviar a dor. Depois vai gerar o quê? Vício. Você acha que muita gente... E esse comentário vocês já ouviram de certeza. Vou beber para esquecer. Já ouviram isso? Porque no primeiro momento que ele bebeu, esqueceu. E o que é que faz? Ele vai começar a fazer isso repetidas vezes e depois vira que é vício. Por quê? Porque ele, quando no primeiro dia que foi experimentar, ele aliviou mesmo a dor. Estava estressado, a vida está difícil. Foi num lugar, eu falei do ecossistema, lugares, pessoas e conhecimento. Foi num lugar, encontrou pessoas, só mesmo o facto de você estar com pessoas sorrir já é bom. Mas se você meter lá um bocado de álcool, você vai pensar que aquele bom todo está relacionado ao álcool. O nosso cérebro é assim. Isso estuda-se em programação neurolinguística. Você vai associar o álcool vai ser como se fosse o conector, a âncora. Sempre que você beber, você vai te levar aquele momento e você vai sentir. As pessoas que fumam também acontece assim. Elas vão fumar porque o cheiro do cigarro vai lhe levar a viver um momento passado. E lhe dá o quê? Isso é programação. E são âncoras que são criadas. Por isso é que você às vezes quando sente o cheiro de um perfume do ex-namorado, você lembra, por que você lembra dele? Exatamente. Por isso é que o álcool também te leva a esses momentos. Você está num momento de festa, bebe. Sempre que você tiver a oportunidade de beber, vai se sentir como se estivesse naquela festa. Ou seja, vai buscar as sensações daquele evento. Percebem? Muito cuidado com as coisas que vocês vão fazer depois de viver um momento de pressão. O que você vai experimentar. Por quê? Porque isso vai ter um impacto emocional e se alterar o teu estado emocional, você está saindo de uma dor, uma discussão com o pai, você vai beber, acabou. Se você sentir um alívio que você nunca sentiu, sempre que você tiver sentido dor, você vai beber. Por quê? Porque aquilo vai te levar ao primeiro estado que você experimentou o álcool. Isso é cérebro, isso é programação mental. Por isso é que o que é que você vê nas publicidades das cervejas? Festas, mulheres. Por quê? Porque para um jovem que quer chilar, quer viver, chilar para ele é ter mulher por perto. Então, a cerveja que vai lhe levar, mesmo que está em casa a beber uma birra, vai pensar nos momentos fixes que teve quando bebeu a primeira, ou nos momentos que tem tido, né? Quando bebe. Isso é âncora, a bebida, o cigarro, o cheiro do cigarro, o cheiro do perfume, música, tudo vai te levar ao quê? A um estado. Se você ouvir uma música com a tua namorada, vocês ouvem uma música antigamente nós éramos românticos e tínhamos músicas, não sei se hoje ainda tem, mas tínhamos músicas, né? Depois de separarem, sempre que ouvir aquela música, vais lembrar de quem? Do ex ou da ex. Acontece o mesmo com o álcool.
O álcool é como a música. Se você sempre que bebeu o álcool, bebeu num momento de alegria, de festa, quando você desejar viver aquele momento, aquele prazer, ou quando você olhar para a bebida, você vai automaticamente começar a ter sensações, vontade de viver um momento. É automático, não é que você está a pensar, é automático. Porque o cérebro vai conectar o momento àquela bebida ou ao álcool. Então é muito importante que vocês tenham cuidado no que é que vocês vão fazer sempre que vocês estiverem diante de uma situação de aperto emocional, num desafio, ok? O que é que faz? Me dizem aqui, o que é que pode fazer algo grande pequeno? Vamos lá. Crença, disciplina. Crença e disciplina. Eu olho mais na perspectiva de crença. Também disciplina é verdade. Se você for disciplinado, é claro que você vai conseguir ser grande, ainda que sejas pequeno. É verdade. Mas a crença, eu trago na perspectiva da crença. Imagina dois animais. O elefante e o leão. Quando os dois se encontram, os dois estão a pensar alguma coisa. Aqui vamos no princípio de que tudo que nós vivemos, nós permitimos. O elefante está a olhar o leão como como predador, e o leão está a olhar o elefante como quê? Como presa. Um está a olhar como predador, outro está a olhar como presa. Ou seja, o leão é refém da sua própria crença. Porque o elefante pode pesar toneladas. Mas a crença do elefante de incapacidade impede ele de usar a força que tem para destruir um leãozinho e um gatinho. Porque um leão perto de um elefante é um gatinho. Mas o que é que ele faz pequeno apesar de ser grande? O que é que ele faz pequeno apesar de ser grande? Crença. A sua crença vai determinar onde você vai chegar. Você é tão forte quão forte é a sua crença. Você só chega até onde você acredita. Então o elefante, quando olha para o leão, o elefante se vê presa. O elefante está se vê preso, ele se vê. Enquanto que o elefante vê ele, o elefante não se vê como predador, ele só vê o elefante. O leão não se vê como predador, vê o elefante como presa. O elefante se vê como presa e o leão também vê o elefante como presa. Qual é a diferença? Crença. É ou não é? Então, nas situações que vocês vivem hoje, não é porque está a tremer, tem medo, é a forma como você se vê. Não tem medo de falar em público. E muitos colocaram nos seus desafios quando fizeram a inscrição. Eu tenho todos os desafios, sei das pessoas que se inscreveram, sei mais ou menos quais são os desafios que eles apontaram como sendo seus principais. E uma delas é medo de falar em público. É a forma como você se vê. É a forma como você se vê. Porque quando o elefante está nessa posição, a olhar para o leão, ele está se vê de uma pessoa presa, esse vai me matar. Mas vê o tamanho daquele bicho. Como é que algo bem grande, algo grande vai se tornar pequeno? Falar é pequeno. Falar, diga assim, falar. Não, vamos dizer, falar em público é pequeno. Eu sou grande. Você tem que estar, qual é a posição que você quer estar? Do leão ou do elefante? Mas muitas vezes você está na posição do elefante. Por quê? Porque o elefante é aquele que é grande, tem potencial, tem robustez, tem força. Se o leão pisar, por exemplo, o elefante pisar o leão, vai ser esmagado na hora, mas o pensamento dele, a crença, lhe torna refém daquele gatinho. Porque ele vê o elefante vê o leão como uma coisa assim, mas tem medo dessa coisinha. Então eu quero criar uma âncora nesse momento. Sempre que você tiver medo, diga medo.
Ansiedade. Depressão. Você vai pensar nesse exemplo. Porque depressão é algo pequeno. Ansiedade é algo pequeno. O medo é algo pequeno. Você é grande. Qual é a tua posição? Eu quero que vocês se posicionem como leão, não como elefante. Porque a tua atitude diante daquilo que está a acontecer é que vai determinar como você vai superar aquela limitação. Outra coisa muito importante que é o conhecimento. Muita gente vem num evento de conhecimento, o que é que acontece? Elas começam a dizer, o que é que esse gajo vai me falar? Isso é uma das características do elefante também. O elefante tem uma memória extraordinária. Mas sabe o que é que essa memória lhe faz? Refém. O elefante, quando mais novo, viu os seus pais a serem agredidos por leões. E aquilo que gerou uma crença nele, que leões são perigosos. Você pode ter capacidades, conhecimento extraordinário, mas isso pode ser uma limitação se você não souber usar aquilo que você sabe. Todo mundo tem alguma coisa para nos dizer. Todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Então, cuidado com aquele sentimento do que eu sei muito. Eu sei, esse não tem como. Alguém pode, o mais pequeno pode te ensinar alguma coisa. Então, não se torna refém das circunstâncias por conta daquilo que você vive como crença. A sua força vem onde? Diga, minha força vem da minha crença. Até acreditar em Deus é uma crença. E a tua força pode vir daí. Nós seres humanos não tem outra coisa. Nós podemos entrar nisso, não é a matéria. Eu tenho uma formação de reprogramação de crenças, mas não é, o ponto não é reprogramar crenças, é vos fazer entender quão poderoso isso é para vossas vidas. Enquanto você não eliminar aquelas crenças que te impedem de avançar, de alcançar aquilo que você deseja, você nunca vai conseguir chegar a lado nenhum. Você só chega onde a tua crença te permite. Diga, eu só chego onde a minha crença me permite. Você só vai vencer onde a sua crença te permite vencer. Vê quando você está preparado para uma prova. Como é que você vai? Qual é a confiança? Eu vou bater isso, não é? Vou bater a prova. Por quê? Você gera uma crença de capacidade que vai te fazer você chegar lá e vais conseguir. Porque você se preparou. Porque você treinou. Porque você acreditou. Estamos juntos. Alguém tem alguma coisa que queira partilhar conosco? E juntos vemos o melhor caminho? Tem algum corajoso? Tá aí o homem que quer partilhar conosco um desafio. Por favor, levanta-se. Boa tarde a todos. Meu desafio é concernente ao álcool. Álcool. Ao álcool. Eu faço planos de como evitar e tal, mas por vezes quando vou para a rua não consigo me conter. Tem sempre uma conversa daqui, uma dali, acabo por cair naquilo que eu tento deixar. É o álcool. O álcool, ok. Diz-me uma coisa, ele pode ficar com o microfone, não faz mal. Pode ficar de pé, pode pousar também a tua câmera. Vamos conversar um bocado. Qual foi a primeira vez que você, por exemplo, experimentou, começou a beber? 2009. 2009? Estava a terminar o secundário e saímos todos para celebrar. Para celebrar? Estão a rir o quê? Eu disse isso, né? Então está a fazer sentido agora. Está a fazer sentido. Então foste para celebrar e até hoje você continua. Continuo, sim. E se calhar, durante esse processo, muitas coisas aconteceram. Com certeza. Muitas coisas, você viveu muitos momentos. Com certeza. Onde consumiste álcool e nesses momentos, você certamente continuava a ter as mesmas sensações que você teve desde a primeira vez que você experimentou.
Sim, sim. Olha aí, quando tu falaste tipo, na discussão em casa e vais para fora e consumes e ficas como se fosse tá tudo normal, Yeah. fez todo sentido também. Fez todo sentido. E agora, me diz uma coisa. O que é que você acha que pode ser feito para acabar com isso? Você mesmo. Eu normalmente decido não sair, Não mas sei. quando saio, Já está. Mas é algo que você deseja mesmo sim, superar? sim, de coração, quero mesmo. Desejas superar? Queres deixar isso? Quero deixar totalmente. Totalmente. Então tens a oportunidade de fazer isso hoje. Tens a oportunidade de fazer isso hoje. Porque é o seguinte, se algo que nós vivemos nos impede de viver aquilo que realmente nós somos, e se isso é algum motivo que faz com que você não consiga viver coisas extraordinárias na sua vida, ou pelo menos elimina certos passos na tua vida, você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Existe um processo, as pessoas falam que mudanças levam o quê? Mudanças levam o quê? Mas eu vou dizer que isso está errado. O que leva tempo é o processo de decisão. Existem pessoas que mudaram do dia para a noite, não é? Decidiram, hoje eu vou parar, parou. Então mudanças não levam tempo. Isso é uma mentira que foi construída na mente das pessoas. Eu não sei como é que surgiu, mas nós levamos hoje isso como sendo uma verdade. Mudanças levam tempo. Não, vou mudar com tempo. É um processo, não. Isso é decisão. Leva um tempo. E tem ferramentas apropriadas que ajudam você a tomar uma decisão mais rápida. E você pode viver isso. E uma das coisas que nós fazemos é exatamente, primeiro, olhar para aquela dor. Para o que isso tem te feito, permitido viver, por exemplo. Porque é importante que você... É necessário sim que tu saias do... você diz assim, não saio, né? Eu não saio para evitar beber, por exemplo. Porque isso são gatilhos. São gatilhos que promovem o quê? O consumo. Mas é o que você deseja eliminar. Eu quero que você diga como isso tem prejudicado a tua vida. Tem prejudicado de várias formas. Já perdi alguns trabalhos. Já perdi trabalhos. Tem atrapalhado a minha caminhada cristã Ok. também. Tem atrapalhado e muito. E sinto que se não dar um stop, mais coisas piores Poderão virão. acontecer. Houve também cenas que tem a ver com lutas Ok. e tudo Briga. por efeito. Então, acredito que se não parar, eu quero parar, eu dou mesmo, faço meu programa e tal, Exato. mas por vezes há quebras. Quebras. E eu sinto que se continuar nessa vertente, posso perder muita coisa mais. Vai continuar mesmo de pé. Eu vou contar-te uma história. A história é de um leão que, no processo de imigração, esse leão o leão era pequeno, era um bebê. Só que no processo de imigração dos pais da família, ele fica no caminho. E depois ele fica com ovelhas e começa a crescer com ovelhas. Ok? Presta só bem atenção nessa história. Ele começou a crescer com ovelhas, começou a se comportar com ovelhas, como ovelha, e era ovelha. Ele não rugia. Esse leão não rugia, porque não aprendeu a rugir. Mas é que dentro do leão, apesar de não rugir, e vocês acham isso engraçado porque o normal é um leão rugir. É isso que eu quero dizer, o normal é você não ser dominado por nada. Isso é o normal. Agora, ele não rugia e chegou um tempo em que veio um grupo de leões atacar a aldeia das ovelhas. E ceifaram todas as ovelhas.
E o que é que aconteceu? O líder daqueles leões encontra aquele leão escondido e diz: você não comeu nada? Leão forte, se alimentava de capim, mas era forte. Você não comeu nada? E começou assim a lhe empurrar. Empurrava. E ele, com medo, para ele era ovelha. Ele me assustou porque as ovelhas foram comidas e ele não. Porque para ele era ovelha. E o leão, o líder dos leões, pegou carne de ovelha e começou a empurrar. Tá vendo? Na boca dele. E ele não fazia isso. Não, negar e luta. Só que o que aconteceu? Naquela de ativar a ira do leão, ele começou a manifestar aquilo que ele era. Perdão. Ele começou a manifestar aquilo que ele era. Manifestar aquilo que ele era. E chegou um tempo que ele sentiu a garganta arder. A garganta ardia. E ele começou. Um leão que não fazia nada disso. Um leão que não fazia nada disso. Ele não fazia nada disso. E o que aconteceu? Depois ele sentiu a necessidade de engolir aquele pedaço de carne. E quando ele engoliu, ele deu um grito que todos os leões que estavam distraídos, assustaram. O que eu quero? Por que eu te contei essa história? Você tem a oportunidade hoje de acabar com isso. Assim como aquele leão não se conhecia, não rugia, porque o grito que você dá, é a manifestação da sua natureza. Se causa dor, grita. Se dói, grita. Expulsa. Tira. Porque só assim você vai manifestar quem você realmente é, porque a tua natureza é ter domínio sobre todas as coisas e não ser dominado por alguma coisa. Vocês percebem? É dominar sobre todas as coisas, não ser dominado por alguma coisa. Enquanto você não manifestar a tua natureza, você vai ser refém de coisas como essa. E eu quero te propor um desafio agora. E o desafio é o seguinte: você tem a oportunidade de sair dessa sala totalmente transformado e nunca mais colocar uma gota de álcool nos pulmões. E eu quero fazer um desafio agora. E o desafio vai ser o seguinte: assim como aquele leão, ele ativou a ira para conseguir exprimir o que realmente ele era, eu quero que você ative isso. Porque não existe mudança no conformismo. Vocês ouviram o que eu disse? Não existe mudança no conformismo. Enquanto você não se revoltar, você não vai mudar. Enquanto você não exprimir a tua natureza e sai dentro de você, você vai continuar refém de uma vida que nem é tua. Você experimentou, você gostou e você ficou. Mas você tem a oportunidade de fazer diferente. E você tem essa oportunidade.
E eu quero que vas ativar a sua ira, não é na tua casa, é aqui. Vamos a isso? Let's do it. Let's do it. Fecha os olhos. Olha, eu quero que você busque imagens do que isso causou na tua vida e como isso tem impedido você de alcançar aquilo que você realmente é. O extraordinário só não acontece porque você impede de acontecer. Você só supera aquilo que você se revoltou, aquilo que você não aceitou. Aquilo que nós amamos não mudamos. E há uma forma que nós usamos para amar os vícios. Sabe qual é a forma? Qual é a via? Zona de conforto. E você precisa sair hoje da zona de conforto para a zona de confronto. Porque é lá onde as coisas acontecem. É na zona de confronto onde você vai dizer: eu posso dominar sobre todas as coisas. Assim como aquele leão, para manifestar o poder, ele fez algo, ele gritou. Você vai dar o maior grito que você pode dar, o maior. E esse grito vai significar uma coisa: que você deixa ir toda a dor, você deixa ir toda a vontade de voltar a beber, ou de voltar a experimentar alguma coisa que é um empecilho para o seu progresso como pessoa. Todos nós temos algum bloqueio. Todos nós temos limitações. E está na hora de nós começarmos a trabalhar, enfrentar as limitações e dizer: sim, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E você hoje tem a oportunidade de fazer isso. Manifestar a sua natureza. Eu vou contar até 3. E quando eu contar 3, você vai dar o maior grito que você pode dar. Mas eu quero que nesse momento você olhe para as coisas todas que você não alcançou, coisas que você viveu, dor, brigas, oportunidades que você perdeu e não conseguiu segurar porque não estavas preparado, porque você permitiu isso. Eu vou contar até 3. 1. Eu vou contar até 3. 2. Respire fundo. Você vai dar o maior grito que você pode dar. E esse grito vai significar liberdade, livramento. Eu vou voltar a contar. 1. Isso, respire fundo. Respire fundo. Porque você pode. Você pode sair disso. Você pode sair disso, sim. Eu acredito. E o que eu estou a fazer aqui não é ensaio. Eu sei o que estou a fazer. 2. Você vai dar o maior grito que você pode dar. Você vai manifestar quem você é e vai se liberar com toda a força. O desejo de vencer e crescer, superar, resistir, persistir e não desistir. Vou voltar a contar. 1, 2, 3. Yes. Um abraço, brother. Parabéns, já? Todos nós temos limitações, né? E todos nós podemos vencer essas limitações. Você não precisa morrer com isso. É uma escolha.
é uma decisão. Sempre que você sentir uma pressão, ainda que seja emocional, você tem que dizer assim, eu estou a permitir isso. E se eu estou a permitir, eu posso deixar de permitir. Estamos juntos? Vamos embora? Vamos embora. Então, vamos falar sobre afirmações positivas. Por que é importante criar realidades com essas afirmações? Afirmações positivas são verdades que nós falamos, verdades sobre nós. O que acontece é que o que as pessoas falam, se torna crença. Vocês aprenderam que se você fala repetidas vezes, aquilo torna-se uma crença. Assim como uma palavra do teu pai que você não esperava, uma palavra pesada, se torna crença por causa do impacto. Do impacto? Exatamente. O impacto emocional. O pai te ofende, você, meu pai falou isso para mim, me chamou isso, meu Deus. Você fica com aquilo na cabeça, aquilo te corrói. Vai dizer que o pai não me ama, o pai é isso, o pai é assado, é cozido. Vocês podem dizer, não, isso eu não sou assim. Existem pessoas que não estão a viver o máximo do potencial por causa do que o pai falou. Existem pessoas que estão na depressão, estão a se cortar. Eu não trouxe imagens aqui, não é para vos chocar, mas que estão a se cortar com lâminas por conta do que o pai falou, por conta da ausência dos pais. Então não é um assunto que você pode pensar que é algo normal. Palavras têm vida. E tem mais vida ainda quando saem da boca de alguém que nós achamos ou consideramos importante. Por isso é que você, se você não se considerar importante ou valioso, você pode falar, não vai mudar nada. A partir do momento que essa pessoa tem um poder sobre você, você começa a olhar para as palavras dela como sendo algo importante. Duas pessoas, as afirmações positivas não têm efeito. Alguém que está na zona de conforto não vai funcionar. Eu sou vencedor, eu sou vencedor. Sou vencedor. Eu sou vencedor. Alguém que está na dor, no mais profundo poço emocional, não vai falar sou vencedor, não consegue. Estou a vos dizer. Pessoas que estão no poço não conseguem dizer eu sou vencedor. Não consegue. Vocês provavelmente aqui vão dizer que conseguem. Eu sou vencedor. Digam eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Yeah. Todos conseguem dizer. Mas quando você começa a repetir essas palavras, elas começam a aumentar o poder. E quando aumenta o poder, você começa a falar não com a mesma velocidade como começaste, porque vais se encontrar com uma realidade. Durante o processo do eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Porque não vais encontrar essa pessoa de quem você fala. Por isso é que eu, numa conversa com alguém que estava mal, lhe diz essas palavras, não conseguia. Comigo ela conseguia, fala isso. Fala eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Fala sozinha, chorava. Ela dizia, não sou isso. Eu sei o que estou a vos dizer. O profundo, o nosso âmago, o mais profundo do nosso ser, o nosso subconsciente, se encontra com esse tipo de afirmações. Eu tenho uma afirmação que eu considero as mais brutais, e foi um homem da Bíblia que liberou. Ele diz assim, diante de uma aflição, ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma afirmação que ele estava a fazer porque precisava falar aquilo para gerar uma realidade na vida dele. Você pode fazer afirmações positivas e vencer aquilo que você não consegue vencer. Gerar um ponto de inflexão nas vossas vidas. Só com palavras. Tentem fazer isso no espelho. Falam para vocês. Vocês vão começar a sentir algo diferente. Algo estranho. Você vai arrepio. Você vai começar a sentir algo que você nunca sentiu. Vai fazer uma apresentação, usa isso.
Usa isso. Vai no quarto de banho, começa a pegar no telefone, vê e começa a dizer. Mas falar com convicção, você vai ver que isso vai gerar. Mas pode não gerar. Depende do teu estado emocional e do comprometimento que você tem. Estar aqui é comprometimento. Fazer o que está a ser dito é comprometimento. Nada vai acontecer nas vossas vidas se vocês não saírem daqui dessa porta ou desta e começarem a pôr em prática aquilo que vocês aprenderam aqui. Estamos juntos? Afirmações positivas geram crenças. Palavras têm poder de criar realidade. E um dia alguém disse assim: Nelson, como assim palavras têm poder? Eu cheguei nela e disse assim: você é bonita. Começou a rir. A rir por quê? Vê o poder das palavras. Vocês acreditam que palavras têm poder? Quando às vezes te ofendem, por que você fica triste depois de uma ofensa? Se palavras não têm poder. Agora me diz uma coisa. Se uma palavra negativa que é liberada tem tanto poder na tua vida, por que você não usa a palavra positiva para criar também um efeito contrário na tua vida? Você já parou para pensar nisso? A verdade é que nós temos mais força, permitimos que as palavras negativas entrem no nosso coração e criem aquilo, mas não usamos as palavras positivas, as afirmações positivas, para gerarem realidades nas nossas vidas. Veem como é que é isso? Percebe? A importância que você dá numa, se você der na outra e diminui a importância que você dá naquela que não te edifica, você vai que? Vai se empoderar, você vai crescer, vai ficar gigante. E quando te falarem alguma coisa, você é feio, não muda a minha vida, eu sei quem eu sou. Todo mundo que se conhece, as palavras que vêm de terceiro não mudam as suas vidas. Estamos juntos? Estamos juntos? Então, o mesmo, e eu quero que vocês levem, coloquem isso, gravem isso, escrevam isso. O mesmo efeito que vocês dão, a mesma importância que vocês dão nas palavras negativas, vocês devem dar nas palavras positivas. E procurarem fazer isso para vocês mesmos. Não buscar que as pessoas vos falem, mas vocês mesmos usarem essas palavras para criarem realidades nas vossas vidas. Quantas vezes alguém já disse alguma coisa e você ficou triste? Várias vezes. Isso criou uma realidade. Palavras criam realidade. Eu disse algo nas redes sociais, escrevi, não falei, mas escrevi. Você vê aqui por quê? É uma palavra que criou uma realidade. Então as palavras criam realidade. Nós precisamos saber usar para que não criem pontos de inflexões que vão nos levar para baixo, mas que nos levam para quê? Para quê? Esse é o desafio. Esse é o vosso desafio, esse é o nosso desafio. Hoje, não sei quantas pessoas estão aqui, mas se vocês verem o meu formulário de inscrição, mais de 100 pessoas se inscreveram. Por que só vocês é que estão aqui? Não somos 100? Não somos 100. Por que só vocês estão aqui? Agora aí, pensem. Mais de 100 pessoas se inscreveram. Por que só vocês? Tem aqui pessoas que nem foram inscritas, só foram convidadas e não conseguiram inscrever, mas estão aqui. Mas aquelas pessoas que se inscreveram, estão onde? De que forma você está comprometido com as coisas boas que podem agregar valor à tua vida? Uma palavra positiva que você libera para você mesmo, uma afirmação positiva, é algo positivo para ti. É algo bom para ti. Você precisa praticar. Estamos juntos? Elas nos ajudam a recuperar a nossa identidade. Vocês precisam saber isso. As afirmações positivas, elas ajudam-nos a fortalecer a nossa crença de identidade. Síndrome do impostor é um grande desafio hoje. Eu já me chamaram uma vez para dar um like numa foto. Quem já foi chamado? Dá só um like na minha foto. Quem já foi chamado? A pessoa acredita que só é suficiente quando o quê? Quando alguém lhe valoriza.
A síndrome do impostor mostra insuficiência. É aquele conceito, é uma crença que você cria de que você não é capaz suficiente, você não é capaz de fazer alguma coisa. Você não é suficientemente forte para fazer alguma coisa. Só os outros é que conseguem, você não. Essa é a síndrome do impostor. O nome mesmo diz impostor. E vocês precisam eliminar isso. O desejo de ser, assim, as redes sociais vieram para aumentar essa dor. Uns estão a ter mais like do que você com aquele resultado que você tem vai dizer, não, eu não sou o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou isso o suficiente por conta dos likes que você não tem, dos seguidores que você não tem, vai se achar insuficiente por causa daquilo. Isso é a síndrome do impostor. E se você afirmar isso que nós vamos aprender hoje, você vai conseguir vencer. O poder dos 5 minutos. Isso eu aprendi num livro. O poder do subconsciente. 5 minutos. Se você declarar durante 5 minutos palavras positivas, você mudará o seu estado o quê? E se fizer todos os dias, você muda o quê? 5 minutos. Um desafio para vocês. 5 minutos. Em casa. 5 minutos. Pare. Acorda mais cedo. Não, hoje ainda vou fazer só 5 minutos. Fazem só um dia. Eu só estou a vos pedir para fazer um dia, uma vez só. Se der, continuem. Mas o meu desafio é... Me prometem fazer só uma vez? 5 minutos? 5 minutos uma vez só? Compromete? Quem está a se comprometer? Usar essas declarações que vão vir ali. Vocês vão fazer 5 minutos. Vão repetir. Vai, fala 5 minutos. Depois... Me procurem, me liguem, me contem o resultado. Só quero que você faça uma vez. Agora, o resultado é que vai te fazer continuar. Porque nós somos seres espirituais que vivemos num corpo. Quando você libera essas palavras começam a criar realidade. Você começa a se ver a si mesmo, não como o elefante se vê, mas como o leão vê. Perceberam? Perceberam? E quais são essas palavras? Não são difíceis. Como é que sentem? Vamos lá. Quem quer falar sobre esse momento? Quem quer falar sobre isso? Passa aí o microfone. O que é que sentiu? Por que é que acha que isso? Pode se levantar. Já começar, eu já sei que você é tímido. Tem que te expor. A exposição ajuda. O que é que você sentiu? Senti-me bem, por acaso. Estou assim com a garganta meio rouca por causa da gripe. Mas deu para expulsar. Até a gripe quase que saía também com... Senti-me bem, por acaso. Sim, mais senhora. leve e mais confiante. Mais confiante. A certeza de vencer. Exatamente. Salva de palmas para ele. Muito bom, com certeza de vencer. Essa é a nossa porção. Uma nota importante. Existem pessoas que têm dificuldades, isso não é o vosso caso. Não sei se tem alguém aqui que padece de uma ansiedade, depressão profunda, mas essas pessoas eu digo, não diga, se não está a conseguir dizer, não está a conseguir chocar com aquilo que é a sua natureza, o que você está a ser, porque uma coisa é o que você está a ser, nem sempre o que você está a ser é aquilo que você é. Percebem? Nem sempre o que você está a ser. Você hoje está a ser alguma coisa. Mas será o que você está a ser o que você é? Não sei. Então, quem não consegue dizer eu sou, diga eu escolho ser. Ok? Está difícil, não sei. Essa aqui acho que não bate, não está a bater. Porque é agora que vocês estão a fazer com boa de força. No off. Vocês vão se encontrar com pessoas que vocês não conhecem e vão chegar e dizer assim, realmente eu precisava disso. No espelho, façam no espelho quem tiver espelho, quem não tiver não faz mal, pode fazer mesmo assim. Vocês vão sentir isso, essa energia que vocês vão liberar com a vossa boca, porque as palavras geram realidade, é ou não é? Diz eu escolho ser quando você não consegue dizer. Ajudem também outras pessoas. Eu quero que vocês saiam daqui, levem uma lição só de tudo que vocês aprenderem aqui hoje.
levem uma lição. Nosso evento está quase a terminar. Levem uma lição para partilhar com alguém. Eu ficaria muito feliz. Ok? Tudo bem? Vamos avançar? Qual é o mindset da mudança? Qual é o mindset da mudança? Mindset é a configuração mental. O mindset é a configuração mental. Então, quando nós configuramos a nossa mente, nós a essa configuração chamamos de mindset. Ok? Estamos juntos? Eu sei que você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas eu quero lembrar-te o que é isso, a importância dessa configuração mental, porque estamos a falar de crença, de propósito, identidade. É extremamente importante que você entenda que a mudança é um caminho que você precisa. Eu tenho um testemunho do Método Fé. Está aqui a Linete, participou do Método Fé, mas quem participou? A Creuza participou do Método Fé, a minha esposa também participou do Método Fé. Tem um testemunho de alguém que bebia mais de 4 Coca-Colas por dia. E numa festa podia beber uma grade ou mais. E ela, depois do Método Fé, dos exercícios que eu fiz aqui, por exemplo, com ele, mas em grupo, ela superou esse vício naquele dia. Então, para você vir me dizer que mudanças levam tempo, você tem que justificar muito bem. Eu não vou acreditar. É minha crença. É minha? Eu sei que para tomar uma decisão para mudar demora. Porque se você fuma um maço de cigarro, ou 5 por dia e você ainda fuma um, não pode dizer, não, eu estou a mudar, muitas vezes eu já fumei um. Não, continuas com vício. Não mudaste ainda. Porque aquele é um processo, a decisão é um processo. Mas a mudança é um momento. Mudança é o quê? 1 minuto. É 1 segundo. Ok? Para mudar, você deve integrar razão e emoção. Algo que as pessoas não entendem é que nós somos seres emotivos, emocionais. Você compra muitas coisas que você compra é por causa da emoção, nem é razão às vezes. Quantas vezes você já comprou alguma coisa por causa da emoção? Muitas vezes. Está emocionado, alguém está a dizer é barato, vamos lá correr, não estás a precisar, mas estás a correr, vamos. Está a comprar também, mas chega em casa, nem serve, não precisava disso. Por quê? Emoção. Razão e emoção devem estar juntos para gerar mudança. O que é que eu fiz aqui convosco? Puxei o vosso lado emocional para vos levar a quê? Eu partilhei o conhecimento, falei que isso existe e vos pus num estado emocional para quê? Para juntar as duas coisas e gerar o quê? O shift, que é essa mudança. Ok? Estamos juntos? Então, sempre que você desejar mudar, você precisa fazer uma leitura do que você precisa ativar em termos emocionais. Ok? E depois, ou seja, integrar a razão e a emoção, não mudar apenas comportamento, fazer repetições de bons hábitos, mudar estilo de vida, mudar o ecossistema e mudar o seu vocabulário linguístico. É isso que eu estava a falar. O que é que você fala sobre você? Quem você é? Ah, eu sou tímido. Vai ser eternamente tímido. Então, já não temos tímidos aqui na sala. Temos pessoas que podem enfrentar alguma timidez, mas não são tímidos. Você não é timidez. Você apresenta, em alguns casos. Você não é. Isso é um vocabulário linguístico que você tem que mudar. Eu sou tímido. Você é tímido. Você está se colocando na posição do problema. Então, o seu vocabulário linguístico para resolver ou para mudar alguma coisa tem que mudar também. Ok? Eu vou pedir que distribuam aqui os balões já, por favor. Distribuam os balões. Vou fazer uma dinâmica daqui a pouco. Distribuam os balões, por favor. Então, essas mudanças devem ser feitas com base nisso. Ecossistema já falamos, desculpa, que é o estilo de vida. Ecossistema falamos que é pessoas, lugares e quê? Conhecimento, exatamente. E mudar o vocabulário linguístico. O vocabulário linguístico é... O que é que você fala? Quais são as palavras que você tem usado no dia a dia? E o que é que essas palavras podem gerar?
geram coisas negativas. Eu sou tímido, eu já sou mesmo ansioso, eu já sou mesmo isso, isso não gera mudança. Ok? Não gera. Podes dar o pacote, eles vão tirando, vão passando cada um tira um balão, por favor. E vão fazendo isso, vão gerando essas coisas, essas palavras vão gerando essas mudanças, ok? Olha aqui o processo, vem o processo. Mudança e o processo, mudança acontece num dia, numa hora, num minuto. Primeiro começa com uma ideia. A ideia é que ela é a construção daquilo que você quer mudar, não é? Pensamento, depois vem sentimento, vem um plano, hábito, que é importante. Você quando está a mudar, você precisa transformar em hábito. Tens que praticar o inverso daquilo que você quer mudar e ser constante naquilo para se tornar quase um vício, ok? Quase um vício, mas no lado positivo. Então isso vai acontecer. Hábito, compromisso, estilo de vida. Só depois é que vem quê? Mudança é no momento. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos ações e ações resultados. Ok? Mudança é um resultado, mas tudo começa onde? Na ideia, no pensamento. Tudo isso, daqui do estilo de vida até aqui, é só o processo de decisão. Você decidiu, quer decidir. Quando chega aqui, por isso é que aqui o estilo de vida está muito perto da mudança. Quando você efetivamente começa a eliminar aquelas coisas e viver daquela forma, você vai ver que automaticamente você vai dar um salto. Aquele dia, aquela hora, aquele minuto, onde você vai dizer, mudou, acabou, mudou. Mudança é de repente. Mudança não leva tempo. Diga-se mudança, não leva tempo. Mudança, não leva tempo. Você vai ver que daqui para frente as coisas vão mudar. Porque essa coisa de não, eu posso fazer amanhã, não. Se você não está a mudar hoje, é porque você não decidiu. Se você ainda não mudou, é porque você não quer. Basta decidir, mas a decisão não é algo só de boca para fora. Tem que ser algo que sai dentro de você. Uma convicção plena de que não, eu preciso de fazer isso. Você faz e faz. Decide e faz. Ok? Então, vamos lá. Eu já disse isso, né? Não existe mudança no quê? Repitam comigo. Não existe mudança onde? O conformismo não é um lugar para mudar. Conformismo aqui é a zona de conforto. Um lugar em que muitos de nós estão. Se calhar você, eu não sei o que é que te trouxe aqui, mas você decidiu ouvir uma mensagem diferente. Ouvir alguma coisa que pudesse agregar valor à tua vida. E está a agregar? Está a agregar valor? Está a valer a pena estar aqui? Está a valer a pena? Então o próximo evento vão estar aqui. Isso é muito bom. É necessário que nós façamos o quê? Sigamos o processo para que hoje vocês podem chegar num nível. No outro evento você vai chegar no outro nível. Porque o crescimento é assim. Depois vai chegar num outro nível. À medida que vocês estão aqui, e eu tenho aqui a Luísa que tem participado acho que a maior parte dos eventos, a Luísa participa, formações, palestras. Ela participou de um evento, né? O primeiro evento, nunca mais paraste, Luísa. Sempre a participar. É incrível. E é isso. Isso é crescimento. Porque o que ela recebeu ontem não é o que está a receber hoje. Então, por que nós crescemos? Porque nós temos pontos. Isso é um ponto. Você vai crescer, vai ter um outro evento, pode não ser o meu evento. Entenderam? Paguem mesmo para ir naquele evento. Ok? Façam isso por vocês. Valorizem. Porque quando você está a tirar dinheiro do teu salário, está aí para comprar um livro, está a pagar uma formação, uma palestra, você se sente bem. Não é? Você está a dar prioridade. Então participem nesses eventos. Extremamente importante. Parabéns, parabéns. Sim, senhora, sim, senhora. Parabéns, já. Parabéns por vocês se permitirem. Parabéns porque vocês
por estarem aqui e darem a oportunidade a vocês mesmos de viver o extraordinário. É tudo uma decisão vossa. Vocês podem, vocês conseguem. Não é um discurso motivacional, e vocês já viram aqui. É sobre quem vocês são. Porque motivação termina. Mas quando você entende quem você realmente é, você começa a governar sobre todas as coisas. Porque motivação vai te fazer governar uma vez. Vais baixar, não vais conseguir levantar. Motivação é necessária, Nelson. É importante, sim. Mas mais do que isso, é você ter na sua cabeça o verdadeiro significado do seu eu. Isso sim, vai fazer com que vai transformar uma motivação momentânea a uma motivação eterna. Coisas difíceis, momentos difíceis vão acontecer. Mas a questão é, aquilo é só 10%. 90% é a forma como você interpreta os desafios da vida. Uma salva de palmas. Terminamos o nosso evento. Muito bem, muito bem. Obrigado a todos. Quem ainda não me segue nas redes sociais, procurem-me nas redes sociais. E quem ainda não deixou o seu contato, deixa o seu contato ali, por favor. Então, dê o feedback da formação, os posts da formação estão lá, da palestra, desculpa. Vão lá, digam o que vocês acharam, digam quais foram as vossas experiências. É importante para nós, isso vai motivar as outras pessoas a virem para esse evento, porque assim como vocês saíram daqui fortes, geraram um ponto de inflexão na vossa vida, outras pessoas precisam, mas se calhar precisam do vosso apoio, da vossa manifestação de gratidão, para que elas também venham para aqui, ok? Muito obrigado. Deus abençoe. Estamos juntos. Um abraço.